Hollywood e a relação com os criadores de conteúdo. Não é novidade para ninguém, todo mundo já sabe que as redes sociais têm o poder de levar qualquer produto ou serviço ao sucesso ou ao fracasso. E isso acontece de forma ainda mais acentuada com os filmes. Por quê? Porque os filmes, por mais que se tenha alguns critérios técnicos, a avaliação de um filme é um critério subjetivo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E às vezes até para os critérios que são objetivos, efeitos especiais, por exemplo, a gente viu no caso do Flash, os efeitos especiais ficaram terríveis e o diretor falando que é o campo da distorção do Flash. Pode ser que seja um pouco, mas com certeza muita coisa lá passou que não deveria ter passado. Então acaba que a opinião dos criadores de conteúdo tem um impacto gigantesco na percepção do grande público com relação àquele filme. E sabendo disso, os estúdios cada vez mais vêm fazendo pré-estreias, apresentando o filme antes para criadores de conteúdo, para influenciadores digitais, para que o filme seja mais bem recebido. Porque quando você é convidado para ver um filme antes de todo mundo, você se sente especial, tudo. Então acaba que isso tem um peso sim na avaliação das pessoas, que não deveria ter. Eu mesmo fui convidado para assistir Oppenheimer amanhã, na pré-estreia, 3 dias antes do lançamento. Então a gente se sente relevante e tal, mas isso não pode afetar, mas acaba que, em muitos casos, isso afeta. E isso acaba fazendo com que o filme seja bem avaliado ou não, dependendo da relação dos estúdios com essas pessoas que estão criando conteúdo para ele. E essa opinião acaba sendo uma bola de neve, porque uma pessoa dá opinião, influencia várias pessoas, e geralmente essas pessoas que formam essa opinião têm um bom poder argumentativo, e aí as pessoas vão repetindo os mesmos argumentos, e aí acaba que um filme passa a ser a quinta maravilha do mundo, sendo que muitas vezes os filmes são bem parecidos. O Indiana Jones, Velozes e Furiosos 10 e Missão Impossível 7. Velozes e Furiosos 10 foi criticado, foi massacrado pelo público geral, sendo que é um filme ok, é um filme de ação com boas cenas de ação e uma narrativa fraca. Já Missão Impossível 7 é um filme também com ótimas cenas de ação e uma narrativa completamente clichê. Já Missão Impossível foi super bem avaliado. Tem toda a questão do Tom Cruise, do auge da popularidade dele ser o herói não só dos filmes dele, mas também do cinema de forma geral. Ele é um grande defensor das salas de cinema, tá aí militando, fazendo grandes filmes que atraem as pessoas para o cinema e tá tendo esse agraciamento, né, essa boa vontade em relação ao público geral, principalmente os críticos. Isso acaba sendo muito injusto com as produções. E para fazer com que isso seja menos injusto, depende muito de você que está assistindo esse vídeo ter o seu senso crítico, em primeiro lugar, e em segundo lugar, estar disposto a ouvir opiniões diversas. Porque o algoritmo das redes sociais gosta de mimar o usuário. Isso porque, se a pessoa gostou de Missão Impossível 7, ela vai receber só vídeo falando bem de Missão Impossível 7. Porque se o algoritmo mandar um vídeo de alguém falando que não gostou de Missão Impossível 7, ele não vai ser bem recebido. E isso faz com que a bola de neve cresça cada vez mais, porque se tá todo mundo falando que um filme foi ótimo, se você falar que não gostou do filme, você vai ser cancelado pela sua própria audiência. Grandes influenciadores nunca fazem isso, eles sempre vão na onda do que tá todo mundo falando. Por quê? Porque tem uma audiência gigantesca, as pessoas são completamente intolerantes a opiniões adversas, e a pessoa fala assim, pô, não vou ser cancelado dentro do meu próprio canal, vou falar mais ou menos, eu vou com o público, a voz do povo é a voz de Deus. Então fica sempre essa dinâmica da retroalimentação. Existem casos, por exemplo, como é o caso de Flash, que a DC fez de tudo para que o filme fosse bem recebido pela crítica, por formadores de opinião. Lançou o filme quase 2 meses, 3 meses antes para a crítica pegar, falar bem. Todo mundo falou super bem do filme e tal. E aí veio o filme foi muito mal recebido pela bilheteria, e aí as pessoas começaram a gradativamente falando pior do filme, até que hoje o filme é considerado um fracasso absoluto. Então, o que está acontecendo é que os filmes estão afundando ou indo super bem por uma dinâmica que não depende só da qualidade do filme, depende muito dessa dinâmica social, que ela é muito potencializada pelas redes sociais. Agora, a verdade é que nenhum filme é lindo, maravilhoso, perfeito, e nenhum filme é completamente um lixo. Então cabe a você ver o filme e tirar as suas próprias conclusões. Eu também vejo minhas críticas antes de fazer os vídeos que eu faço. O que eu acho que tem a ver, eu trago para mim, o que eu acho que não tem a ver, eu até uso isso para
para rebater nos meus vídeos as argumentações de outros críticos. Agora, eu fico chocado de ver como que os críticos são bonzinhos com o filme quando ele tá indo bem e como eles batem demais quando o filme tá indo mal. Por exemplo, Indiana Jones foi um filme que, assim, é um filme legal, né? É um filme gostosinho de assistir. Só que é um filme que ele foi muito mal na China e ele acabou virando um flop mundial, porque, pô, o filme que não vai bem na China, não vai bem no mundo, né? A China tem 1,5 bilhão de pessoas. E lá na China, ele estreou na mesma semana que um filme que tava totalmente hypado na China. Mas aí todo mundo começou a falar mal de Indiana Jones, com argumentos do tipo assim, o público não gosta mais desse tipo de herói, desse herói aventureiro, as pessoas gostam de heróis que têm superpoderes, tá? Calma aí, gente. Quer dizer, então, que ninguém gosta mais de um filme de herói se não tiver superpoder, sabe? Então, antes de você ver qualquer crítica, saiba que existe toda uma dinâmica por trás disso e que você precisa estar blindado minimamente a isso tudo.